Boa noite a todos. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Instituto Ulisses Guimarães, também fazendo parte aqui. Faz parte de um grande partido, que foi um grande resultado de um grande movimento. Formou-se um grande partido, pautou a nossa política, nossa saída, nossa transição política. O partido é de suma importância, pode também, se o partido quiser, reassumir essa importância. Está ao alcance do partido ainda fazer isso. Mas depende também de entender o ciclo que passamos. Não entendendo o ciclo que está se apresentando diante de nós, um grande partido como o PMDB, que agora é MDB, pode sim devanear. Eu saio aqui do lado. Mais para cá. Mais para cá. Isso. Aí. Tudo bem. Então existe um desafio aqui, eu gostaria de pontuar o que poderia ser, até propor, se eu puder usar, com toda humildade e todo respeito, até propor algumas pautas que um grande partido como o PMDB pode abraçar. Pelo menos, talvez não acreditando na cúpula, mas acreditando na base, com insumos, esse grande partido pode se tornar de novo um grande partido e muito importante na nossa evolução política. Então, eu escrevi esse livro em função do meu ativismo. Ele é decorrência direta do meu ativismo. Não sou ativista político. Estou nisso desde 2015 até agora. É em função da derrocada que vejo. Eu era empresário, pequeno empresário, no setor de motopeças até então. Até recentemente vendi minha empresa como funcionário. Também foi um trâmite até bem burocrático vender a empresa como funcionário de 10 anos, que num país não como o Brasil seria fácil. Mas no Brasil é muito difícil. Mas podemos entrar nesse assunto depois. E entrei na política. Hoje eu me considero talvez um político sem partido, mas um político sem grupo, fazendo política, falando com grandes partidos como esse, ou pequenos partidos menores. Esse livro vem em função disso, porque essas apresentações que eu venho fazendo eram só verbais. Eu não tinha muito... Eu precisava fundamentar isso de uma maneira mais apropriada para que, se acontecesse alguma coisa comigo, ao menos o livro estava aí, estava pontuando o problema. Eu adoraria também ter convergência de vários agentes políticos com relação ao problema e que nomeemos o problema como sendo este problema, os problemas que eu aponto aqui, e não outros. Então, eu posso entrar agora no detalhe do livro, que eu acho interessante. Todos vocês, alguns de vocês, acho que já leram o livro. Outros ainda têm interesse, talvez, no conteúdo. Mas, no final dessa apresentação, eu espero demorar aí, no máximo, meia hora com isso. Por favor, mantenha o meu tempo aí, porque senão eu devaneio e acabo falando de tudo. E depois temos aí abertura de tempo aí para perguntas e respostas, e é a parte que eu mais gosto. Então, me desafiem o professor aqui acabou de me desafiar com uma réplica. É esse tipo de pergunta bem contundente, bem direta, sem filtro, que eu gosto. Tá? Então, vamos à apresentação e em seguida vamos ao debate. Bom, por que o país é atrasado e o que nós devemos fazer? Eu acho que já me classifiquei aqui, acho que todos, de uma certa maneira, já sabem o que eu tenho feito, também aqui em questões políticas, como ativista, sistemas de mobilização, sem dúvida, mas propostas aqui que já dão um viés de onde eu estou querendo chegar. Proposta de voto distrital, proposta de recall de mandato e referendo popular, proposta de lei antiterrorismo, contra a lei de imigração que foi aprovada agora, e também lei de transparência, que por acaso um dos vereadores do PMDB abraçou e passou lá em Sorocaba. Então estou muito feliz com isso. Temos proposta desse mesmo tipo de lei para o nível estadual e federal. Então temos aí um ativismo extremamente pontual, não é um ativismo de mobilização, é um ativismo para a criação de mecanismos e de realidades jurídicas para essa mudança. Porque é isso que temos um problema, não temos a jurisdição necessária para fazer a grande mudança. Bom, aqui tem várias falsas explicações do porquê o Brasil é um país atrasado. A maioria das explicações que eu tenho escutado, sobretudo aqui no contexto sociopolítico do Brasil, apontam o problema como sendo o povo brasileiro, como sendo uma característica intrínseca do povo brasileiro. A nossa religião, a nossa etnia, o nosso paternalismo, nosso coronelismo, como sendo problemas endêmicos, imutáveis.
E precisamos então, qual que é a narrativa aqui? É que o povo é deficiente, o povo é errado, não tem virtude. A virtude tem que vir de quem? Do Estado. O Estado tem a virtude, o Estado tem a lei, o Estado tem o comando, e ele tem que intervir na sociedade para corrigir a sociedade, que não é uma sociedade condizente com uma sociedade avançada. Está aí o conceito que aqueles que construíram o que nós vivemos hoje de avanço. Avanço social. Avanço social significa o Estado com muito poder e a sociedade com nenhum poder de todo. Essa que é a realidade. Tivemos um grande avanço de Estado, isso sim. A sociedade avançou, a sociedade comanda o seu destino, ela se autodetermina. Essa é a realidade do Brasil. Vamos chegar nisso já já. Mas essas são as falsas explicações. A base são essas falsas explicações, em que temos defeitos intrínsecos. Bom, vamos chegar então às reais explicações, que são baseadas em ciência, causa e efeito, consequência, proporção. Temos aqui 4 quadros que apontam uma troca que fizemos há quase 100 anos atrás. Então, o Brasil aqui é um país medíocre em termos de liberdade econômica, ou seja, não podemos abrir e fechar empresa, contratar e demitir funcionário, não podemos agir porque boa parte dos setores das atividades econômicas estão hoje 100% regulamentadas. Há pouco tempo atrás, regulamentou-se até gorjeta. Nós não podemos dar uma gorjeta. Isso tem que estar contabilizado porque o governo... Então, nós não temos a liberdade econômica, que esse quadro, Heritage Foundation, do Wall Street Journal, aponta muito bem. Temos um país medíocre em termos de capacidade empreendedora. Isso aqui é apenas um quadro, esse é bem brando, tá? Tem outros que mostram o nosso ranking. 200 países da ONU, estamos ali perto dos últimos 20 países. E para que atingimos aí um país semi-desenvolvido, um país europeu médio, temos que nos elevar em 60 posições. Então, existe mais de 60 países na nossa frente em capacidade de liberdade econômica equivalente. Então, temos um grande atraso em termos de liberdade econômica. De onde veio isso? Qual que foi a troca, então? A troca é, não vamos ter liberdade econômica, vamos regulamentar essa liberdade econômica, vamos ter uma iniciativa, não temos uma livre iniciativa, temos uma iniciativa regulada. Então vamos ter uma iniciativa regulada pelo Estado, com que troca? Qual foi a troca? A troca é, olha, vamos mitigar a pobreza, certo? Não era essa a troca? Vamos tributar e regulamentar a economia, transferir impostos para o Estado distribui. Para quê? Para mitigar a pobreza. Bom, ainda estamos no mapa da pobreza aqui, dos países que têm pobreza, do ponto de vista até material, em termos de percentual da população. Então, falhou nessa proposta. Temos aqui, trocamos então a nossa liberdade de atividade econômica em função de outra coisa que talvez seja mais importante ainda. Estabilidade política. Vamos tributar e regulamentar a economia para ter estabilidade política. Temos estabilidade política? Vocês me respondam. Essa vocês conhecem. Não temos estabilidade política. Temos aqui estamos aqui junto com os demais países ainda que não se encontraram. Mas claro, vamos tributar e regulamentar a economia para dar qualidade de vida a todos. O país tem uma qualidade de vida medíocre. Então, em suma aqui, vemos a falência da proposta. A proposta de você agir contra a atividade econômica, regulamentação do Estado, para que tenhamos sim o benefício desses 4 quadros, e não temos. Uma proposta que não vingou na sua incepção. E temos aqui um outro problema de percepção. Já que o povo não é o culpado, então, e o culpado talvez seja, que é o argumento do livro, e sim como nós nos organizamos, então temos um problema de escolha de modelo de governo e uma escolha de modelo econômico em função dessa organização. Não é uma questão cultural e social. Deixa de ser uma questão social cultural e passa a ser uma questão estrutural de Estado. E o que o Estado permite que ocorra como modelo de governo e modelo econômico. Esses sim são comprováveis com fatos e não com narrativas. Bom, aqui eu peguei do Deltan Dallagnol, plagiei o Deltan Dallagnol e eu já aponto o culpado, tá? Não é o Lula. Não é o Lula. E não é o PT. Não é mesmo.
O culpado de tudo isso, o culpado da pobreza, da burocracia, das oligarquias que surgem para tomar comando deste grande Estado, dos monopólios que surgem, da corrupção endêmica que vem em função disso, o culpado disso tudo chama-se a nossa organização de Estado, Constituição. A nossa Constituição permite, ela que permite todas as possibilidades de governos que vivemos. Ela que permite todos os planos econômicos que vivemos. Ela que permite. Ou ela que deveria ser a que limitasse. Mas, infelizmente, é a que permite. Então, problema constitucional. Por quê? Ignoramos que, na verdade, né, em função dessa Constituição altamente interventora, criamos aí um ciclo para nós mesmos. Já que a nossa base é uma base interventora, nosso Estado é interventor, ele intervém na sociedade, intervém na economia, intervém na política, ele que comanda todo o nosso ecossistema, então nós caímos em sim um ciclo que temos que entender com muita profundidade. Tá? Eu vou tratar de uma maneira mais rasa aqui, mas o livro trata isso em mais detalhe. O ciclo é, como você tem controle de Estado, quem que surge para controlar esse Estado? Os grandes desejos políticos e econômicos de controlar. Oligarquias. Eles é que surgem para tomar posse daquele comando. Não só, quando a gente fala em oligarquia, geralmente a gente pensa, é um grande empresário. Sem dúvida. Há empresários brasileiros e empresários externos com grandes interesses econômicos no Brasil. Mas existem mais oligarquias políticas do que até as econômicas. Temos aí várias instituições criadas pelo próprio Estado que têm interesse de comandar o Estado em plenitude. Partidos políticos, infelizmente, porque a maioria deles recebe diretamente do Estado e do contribuinte, eles viram parte do Estado. Sindicatos que deveriam ser formados livremente e fazerem partes da sociedade, fazem parte do Estado, porque eles recebem através de imposto obrigatório que temos que pagar. Então tem uma série de oligarquias que surgem, oligarquias políticas que surgem para o comando efetivo do Estado. Então temos um grande problema aqui. E a história da nossa república foi essa. O entrave das oligarquias tomarem o poder chamava-se o poder moderador. Ele sai do ecossistema político, deixa de existir, as oligarquias tomam conta. E eram os mesmos jogadores. Esse aqui é um fator sociológico muito interessante de analisar. Quem estava no Brasil Império, no comando do Brasil Império, trocou-se logo na sequência no Brasil República, só trocou-se um fator, uma variável, poder moderador, deixou de existir. O quarto poder, deixou de existir. Voltamos atrás em tentar estabilizar com 3 poderes. E quem assume esses 3 poderes? Os mesmos que estavam no Brasil Império. Só que aí eles já se constituíram em prol das oligarquias. Essas sim, que já estavam comandando até de fora esses interesses, oligarquias econômicas naquele caso. Então, nosso modelo político, que é viabilizado por esse Estado centralizado que temos, é um modelo oligárquico. E as oligarquias surgem, elas rompem as leis, transformam, criam novas constituições para representarem os seus interesses e com alguma frequência menor, temos rupturas populistas. Tivemos 2 rupturas populistas. A primeira foi em 1946. Aliás, a maioria dos historiadores convergem nesse termo. Foi período populista. Começou com Dutra, terminou com Jango. Vários presidentes com poderes absolutos quase. Um desses presidentes foi Juscelino Kubitschek, que teve a ideia louca de transferir a capital lá para Brasília. Porque ele tinha esse poder, constitucionalmente era dele esse poder. Não é porque ele era um cara malvado, ou ele tinha ideias, ele assumiu o controle. Não, a Constituição já permitia isso. Então temos que entender que a base é que permite. Muito bem, então dessas rupturas populistas, surgem, de ela também, viola leis, a Constituição, etc. Aí surge a oligarquia para depois estabilizar a loucura. Estamos vivendo o segundo ciclo populista. De 88 para cá, uma série de presidentecos com poderes quase absolutos, tomando conta da coisa pública, estamos aí vivendo mais uma derrocada. E o que vem depois de um período populista? O que vem depois do período populista nesse ciclo?
oligarquia está surgindo de novo para tomar conta do poder político. Então, o que está faltando aqui é o conceito de Estado de Direito. As leis não estão no comando, as leis não estão estabilizando o país. O nosso Estado não está permitindo que as leis comecem a efetivar, estabilizar o país e comandar de fato a coisa pública. Temos aí um efeito pernicioso. E por que isso ocorre? Temos aí uma sociedade que não visamos a reforma da nossa base, do nosso Estado, visamos e entramos no jogo de reforma política, somente com relação a que governo vai tomar a posse agora. Agora temos um período eleitoral, estamos todos nós engajados, esse que vai salvar a pátria, aquele outro que vai salvar a pátria, mas aquele, eu garanto a vocês, nenhum desses presidenciáveis que estão aí estão falando de reforma de Estado. Nenhum deles está abraçando reformas de Estado e, por consequência, as suas bases militantes. Nenhum está olhando a Constituição de 88 como a grande culpada da instabilidade política que vivemos hoje. Eu adoraria ter um eco de algum representante político. Me sinto, às vezes, sozinho, com o dedo em riste, no meio do deserto. Essa que é a sensação. Eu não vejo isso acontecer. Muito bem, é porque nós estamos nesse ciclo. Estamos no jogo de futebol, enquanto que nós deveríamos estar construindo o estádio. Bom, os 4 problemas estruturais estão aqui. Muita concentração na mão do presidente. A Constituição faz com que o presidente tenha muito poder. Muita concentração em Brasília. As comunidades, as cidades, não mandam em nada. Existem políticas nacionais, planos nacionais. Não existe quase nada em termos de planos municipais. Os municípios estão desprovidos de tributos, roubados de tributos por cento, e juridicamente eles não têm capacidade de agir. Temos desequilíbrio de soberania. Quem é que manda? É o povo que manda ou o Estado que manda? No Brasil. Quem acha que o povo é que manda no Brasil? Quem acha que o Estado é que manda no Brasil? Então não temos uma soberania popular, temos soberania de Estado. Então os poderes de Estado, e quando eu submeti um projeto de lei para referendo popular, a resposta foi singular de assessores do Senado. E ele disse o seguinte, está em carta, então está documentado, não foi só verbal. Ele falou assim, o Estado não pode perder o monopólio da regência da coisa pública. O Estado é monopólio de regência da coisa pública. Você não está na coisa pública, não faz parte do Estado, você não tem voz. É isso que ele falou. Literalmente foi isso que ele falou. Isso não foi só na proposta de recall de mandato, né? Referendo popular. Queremos bloquear aumento de impostos. Passa-se uma lei, vamos aumentar os impostos agora em 50%. Quebrar todo mundo. Por quê? Porque eu quero. Eu sou o Estado, eu tenho poder, aparelhei todos os poderes. Vou passar essa lei. Qual é o recurso que nós temos como sociedade contra essa lei? Podemos fazer um referendo popular, falar assim, eu quero referendar essa lei que foi proposta. Existe essa possibilidade? Claro que não. Engraçado, por que no Brasil, que tem uma Constituição de 88, não tem esse mecanismo, e países como o Japão, em 46, tiveram? 46. Alemanha, em 49. Suíça, em 1858. Peraí, então a gente negou algo que já existia há quase 100 anos? Por quê? Por quê? Porque já tínhamos um Estado no comando, as oligarquias no comando, o povo nem sabia disso, as grandes elites pensantes não estavam pensando em dar mais poder ao povo e soberania popular, nada disso. Estava pensando sim, naquele jogo oligárquico, controle central, muito bem. E claro, temos intervenção sim nas atividades econômicas, precisamos entender isso, que a nossa Constituição permite autointervenção em economia, e isso é detrimental para a nossa evolução econômica. Aqui é só um quadro de algumas das nomeações que o presidente da República pode fazer diretamente. Só nesse quadro aqui ele comanda a economia. Só nesse quadro. Temos aqui CAD, que controla se vai haver monopólios e oligopólios, a CVM, BNDES, Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Tudo aqui, economia controlada só nesse quadro. Esse outro quadro aqui, temos o controle dele sobre educação. Um dos ministérios é o Ministério da Educação e Cultura. Então a cultura é determinada por uma pessoa. Ele não só é cultura, é educação. Então a Dilma Rousseff comandava a cultura do Brasil. Está certo isso?
Quem está de acordo com a Dilma controlando a cultura do Brasil? Propondo ali, olha, a cultura do Brasil é mandioca, uma série de coisas. Quem está de acordo com isso? Mas ela podia. Por que ela podia? Porque ela era malvada? Porque o PT é malvado? É Constituição. Isso é constitucional. Se ela tinha o poder, o Collor também tinha esse poder. Itamar Franco também teve esse poder. O Temer atualmente tem esse poder. Então está certo isso? Não está certo isso. Está errado isso. A cultura vem de baixo. Ela surge do povo. Ela não é implementada. E quem começou essa com a ideia de imposição cultural? Quem começou com essa ideia? Alguém lembra? Quem começou a mexer e fomentar o jogo de futebol, carnaval? Assim, o Estado investindo em carnaval e futebol? Getúlio Vargas. O que seria da cultura brasileira se nos últimos 100 anos não houvesse investimento de Estado nesses dois artifícios que já eram espontâneos, já existiam? O que seria? Não vamos saber. Nunca iremos saber o que é a cultura do brasileiro, porque ela foi imposta por presidentes, porque eles têm o poder constitucional de fazer isso. Tá certo isso? E é claro que o brasileiro, estamos agora no limiar da consciência, que entendemos que a sociedade brasileira não é isso. A sociedade brasileira está em uma situação de anomia com os poderes constituídos. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Os poderes constituídos não representam a sociedade brasileira. Mas podemos entrar nisso depois. Então o presidente controla muita coisa aqui. Isso está errado. Outra coisa aqui é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, no princípio da subsidiariedade, as famílias é que detêm as escolhas. Toda organização de Estado é em função de dar mais escolhas para as famílias. Mais poder para as famílias e comunidades. Comunidades com força. O que é força? Como é que eu tiro força de uma comunidade? Como é que eu tiro força de uma comunidade? Tirando o poder dela. Poder? Da família. Como que eu faço isso? Regulamento. Agora tem uma lei federal que fala que você não pode mais ouvir. Agora tem uma lei, um plano nacional, fala que essa comunidade tem que obedecer X, Y, Z, papapá. Aí a comunidade fala assim, peraí, mas essa comunidade não quer isso. Subsidiariedade, poder de baixo para cima. A nossa comunidade definiu isso? Que comunidade definiu isso? Ah não, foi Brasília, foi lá o STF, junto com o Executivo, o Legislativo, eles que definiram. Mas peraí, não tá minha comunidade está em desacordo com isso, aquela comunidade também é por isso que existem leis que pegam e leis que não pegam, que a maioria é definida pelo topo. Então não temos a subsidiariedade, que é isso. E segue também, o que mais tira poder da comunidade? Esse é bem mais direto. Impostos. Perfeito. Impostos roubam a capacidade de uma comunidade fazer e resolver os problemas por si próprias. Agir localmente. Eu regulamento aquilo que eu acho que aquela comunidade deve se comportar, regulamento o comportamento e tributo como incentivo. Então eu controlo como manada. Olha, vai para lá, vai para cá. Eu consigo controlar com regulamentação e tributação. Então nós temos regulamentação de cima para baixo, que aqui é esse o caso. Regulamentação que vem de cima para baixo, as famílias não têm poupança e nem controle de leis. Nada. O Brasil é controlado sim. E acredite se quiser, aqui vai a crítica para o Império. Esse triângulo aqui, eu até tenho no livro isso, ele segue a organização tributária do Brasil Império. O Brasil Império, concentração de tributos lá em cima, não havia quase nenhuma tributação que incidia ou que era permitida na comunidade. É bom e ruim. O Império ele vivia de alfândega, então ele não tributava nada, quase nada no nível local. Ele vivia de importação e exportação. 60%, 70% da sustentação do Império era isso. Era centralmente controlado. As comunidades elas não faziam nada. Era nomeado pelo imperador e pelos poderes centrais, organizadores de províncias, prefeitos. Existia certa eleição, sim, no nível local. Mas eles não tinham muito poder, não tinha tributo. Então, esse aqui é o negócio. Seguimos aqui uma estrutura muito arcaica e não mudamos em absolutamente nada. Só que hoje, naquela época, o Brasil era constituído como um Estado unitário. Tem os seus benefícios também. O Estado unitário não é de todo ruim.
Mas hoje em dia, num país diverso, amplo, como o Brasil se materializou assim, já até o final do Império, já tinha esse desgaste de centralismo. Existiam várias revoltas locais aí para o ímpeto de descentralizar. Mas não seguimos aqui, depois na República Federativa do Brasil, as oligarquias que assumiram o poder não têm nenhum interesse de descentralizar o Brasil. Quando você tem uma fragmentação de poder aqui, como é que uma oligarquia vai comandar várias comunidades? É de interesse da oligarquia de comandar milhões de comunidades? Ou é mais fácil dela comandar o topo onde tudo é concentrado? Claro, que vai manter tudo concentrado no topo. Bom, aí a pergunta, existem ditaduras descentralizadas? Com poder político fragmentado? Se eu quero ser um ditador, o que eu vou fazer com o meu sistema político? Eu vou centrar tudo em mim, certo? Vou concentrar tudo, absolutamente tudo em mim. E ai de um rival surgir localmente, alguma área lá, rivalizando com voz e com poder local. Ai disso. Uma ditadura, estamos organizados como uma ditadura. Estamos organizados como uma ditadura. Então só vamos estar aqui. E aí, voltamos ao tema anterior. Então, o que nós fazemos durante as nossas eleições presidenciais? Nós estamos aqui escolhendo ditadores. A verdade é essa. E não estamos olhando o jogo que está embaixo. Bom, muito bem. Isso começou em 34, tá? Com a de jura no papel em 34. Claro que, de facto, começou bem antes, né? A política dos governadores, o funding loan de Campos Salles, isso atrelou o Brasil a um sistema oligárquico que é bem, logo até, bem, 30 anos antes quase. Aliás, Getúlio Vargas, quem que ajudou Getúlio Vargas a subir? Quem que era a base de apoio de Getúlio Vargas? Quem? Perdão? Os tenentes, que mais? Militares, né? Parte dos militares, que mais? Industriais, que mais? Burocracia estatal e bancos. Aí você fica pensando, muito bem. Então, quem era a oligarquia vigente antes de Getúlio? Quem que estava no poder antes de Getúlio? Quem que estava ajudando os poderes antes de Getúlio? Qual era a oligarquia? Fazendeiros. Paulistas e mineiros, ficavam trocando poder ali. Então Getúlio se compõe com oligarquias que estão de fora da oligarquia dominante. E ele fala assim, bom, muito bem. Então, já que aquela oligarquia está no poder, quais que estão de fora? Essas aqui. É dessa que vai vir meu apoio. Aí ele toma o poder. Aí quem é que assume? Bom, aí eles assumem o poder, de fato. E aí estabelece aquele novo Estado, faz uma nova Constituição, uma série de coisas. Mas ele representa uma nova oligarquia. Aí a ruptura populista em 46, aquele negócio de vários presidentes com poderes absolutos, capazes de fazer até uma capital. Muito bem, isso se materializa. Aí isso cria uma tremenda estabilidade, que é o caso que nós estamos vivendo hoje, na segunda ruptura populista. E aí vem os militares de novo para apaziguar o poder, aí ou estabilizar a política, exatamente em 64. Muito bem, essa que é a dinâmica que precisamos sair disso. Então temos isso, essa que é a nossa evolução. Saímos de um Estado, sim, aí tem uma definição de conceito, tá? Eu mencionei ontem até na entrevista. A Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil, vamos entender, em 1822, quando Pedro I faz a independência, ele rompe com a Constituição que dava poder para ele. Qual era a Constituição que dava poder para ele? A portuguesa. A Constituição portuguesa era o quê? Absolutista, não é? Poderes absolutos, patrimonialistas, mercantilista, quase. Então, a Constituição portuguesa era um retrocesso e totalmente fora do contexto de liberalismo que estava vivendo o mundo. O liberalismo começa 100 anos antes e estava mudando as constituições do mundo. Alguns países nem tinham constituições, então já estavam adquirindo uma. Muito bem, o Brasil entra nesse ímpeto. Em 1824, a Constituição surge desse grande movimento liberalizador de, primeiro, ter uma Constituição, segundo, de separar poder, de trazer o voto, representatividade, tudo isso. Não era uma Constituição absolutista. Daí a legitimidade daquele movimento. Ele foi testado como Constituição no período da regência. Imagina, o imperador vai embora, Pedro I vai embora. PT saudações,
vou deixar o meu menino aqui. Por que não proclamaram a República naquele momento? Por quê? Porque aquela Constituição era legítima. Porque aquilo carregava a legitimidade do momento, de como se organizar, de que aquilo que era o certo. Isso que é o fato. E quando você rompe com uma legitimidade, você cria o quê? Ilegitimidade. Nada se constrói em legitimidade. Temos aí um problema também atual. Mas, vamos voltar naquele momento. Se você não tem a legitimidade, o que acontece? Como é que eu vou estabelecer e dizer, olha, eu não sou legítimo, mas obedeçam a minha autoridade? É possível estabelecer autoridade se eu não sou legítimo? Como é que eu estabeleço autoridade se eu não sou legítimo? Perfeito. Ferro e fogo, que foi o que aconteceu no começo da República. Então você tem, aí é que você tem que ver o momento que a gente passa nesse momento. Temos uma fundação de organização política em dissintonia com a legitimidade que é basilar. Então a república que se estabelece e o jogo de poderes que se estabelece é ilegítimo. Não é condizente com o que a sociedade esperava de si própria. Talvez não toda ela, sem dúvida, porque o Brasil ainda estava em formação. Mas é esse que é o problema. E isso nós perdemos aqui, ó. Nós perdemos isso aqui, na formação da sociedade com essa consciência. Bom, constituições interventoras têm esse problema aqui. Muita estabilidade política, sofrem ajustes e rupturas frequentes. Claro, se eu tenho uma constituição interventora, ela intervém agora, estabelece burocracia, uma série de planos nacionais, etc. Bom, a sociedade e a economia progridem. E aí, o que acontece? Em 10 anos, aquela burocracia, aqueles planos nacionais, não vale mais nada. Eu tenho que refazer tudo num outro contexto econômico, social. Então, vou ter uma ruptura com aquilo que foi feito. Então, esse aqui é um problema desestabilizador também. Paralisa a sociedade. Se é o governo que está fazendo tudo, o Estado que faz tudo, o que a sociedade faz? Nada. Reclama com o governo. Ah, faz aqui, olha, faz o asfalto aqui, faz luz ali na minha comunidade. Eu quero aqui um parque na minha comunidade. A sociedade não faz nada. Ela só pede. Isso está errado também. A sociedade precisa começar a agir. Vamos lembrar aquele conceito. Um Estado de Direito moderno e uma sociedade e Estados evoluídos, o Estado e a sociedade compartilham a coisa pública. Não é só o Estado, também não é só a sociedade. É um compartilhamento. É isso que é importante. Muito bem. Podem levar ao totalitarismo, sem dúvida. Se você não tem uma Constituição interventora, se você tem uma Constituição que limita o quanto que o Estado pode fazer, você não consegue criar uma ditadura. Nenhuma ditadura surgiu no Estado liberal. Gostaria de até postular isso para outros cientistas políticos para me corrigir se eu estou falando coisa errada. Mas a maioria das ditaduras sobem quando o Estado permite autointervenção, que é o que temos hoje. Aumenta o risco financeiro. Se eu estou sempre intervindo com o Estado e eu estou sempre elegendo governos que podem fazer tudo, eu sou empresário, local ou externo. Qual é a estabilidade que vocês estão dando, jurídica? Como é que eu vou estabelecer, olha, vou fazer um plano de 10 anos de investimento no Brasil. Ah, mas peraí, pode eleger um governador e ele tem esse poder. Eu posso eleger um prefeito e ele tem aquele outro poder de tirar a propriedade. Eu posso eleger um presidente durante esse período e pode mudar completamente os planos nacionais que vão afetar aquela minha empresa. Isso dá estabilidade jurídica? Não dá estabilidade política. Então, temos esse problema. Aumenta a corrupção, sem dúvida. Concentração de poder alimenta as oligarquias e políticas econômicas. Isso é que acontece numa Constituição interventora. 2 países que tinham constituições interventoras e mudaram. O Japão e a Alemanha, tá? Na mesma época, mais ou menos. Uma foi a mando de uma pessoa, que resolveu reescrever a Constituição do Japão. E o que o Japão é hoje? Ele abandonou uma Constituição interventora, implementou uma Constituição liberal, de poderes limitados dos governos. O que o Japão é hoje? Versus o que o Japão era no início do século XX. A Alemanha, mesma coisa. Final da República de Weimar. Uma república altamente interventora. Tanto que Hitler não mudou em nada a Constituição de Weimar. Ele assume já numa república com uma Constituição interventora, não muda em absolutamente nada. Muito bem, ao final da guerra, os próprios alemães mudam
para uma Constituição não interventora, uma Constituição liberal, tanto que o volume de estatais na Alemanha hoje, se eu não me engano, é um dos mais baixos do mundo, só tem 2 estatais federais. Aqui o Brasil como modelo econômico, né, nós não somos um país liberal, nós não temos também o keynesianismo, porque a nossa base é interventora, então o nosso direito de propriedade ele é violável. Aí temos que resgatar o que é liberalismo, né? E definir isso um pouco melhor, que está mal definido. Né? Uma base liberal constitui que você tem propriedade privada, capital privado e direito à propriedade. E temos regulamentação de Estado limitando essas 3 coisas no Brasil. Em países liberais, em tese, isso não existe. Então, não temos monopólios estatais, bancos estatais, não existe no liberalismo. Não existe um banco, ao menos no início, não existia um banco central controlando juros. 4 pessoas, ou um grupo maior ali no Copom, se reúne e determina juros. O que determina juros, efetivamente? O que deveria ser? O próprio mercado, né? Mas não, é um grupinho lá em Brasília que define isso. O teu custo, tudo que vocês vão financiar, compra de imóveis, carro, bens de consumo, determinado por esse pequeno grupo lá em cima. Então, nós não temos nem o liberalismo, nem o keynesianismo, porque o keynesianismo também não é uma função de intervenção de Estado pontual, programas pontuais, revogáveis. Ao passo que a gente não tem... Nós não temos nenhuma economia fascista, que é extremamente regulamentadora. Então, o que nós somos? Nós temos monopólios estatais, temos bancos estatais, temos controle centralizado, muita centralização política e tributária, alta tributação, temos controle de preço, nós temos um direito de propriedade violável, temos regulamentação trabalhista extrema, temos programas sociais e temos protecionismo. Isso aqui é típico de países com economias socialistas. Essa que é a nossa realidade. Então, toda vez que você escutar alguém falar o problema do capitalismo dos brasileiros... Mas peraí, mas a gente é um país capitalista? Não. Eu gostaria de ver uma tabela que mostre países capitalistas liberais que tenham tudo isso aqui. Que tenham bancos de Estado, controle central, planejamento central, alta tributação. Eu gostaria de ver isso. Na minha comparação, só países socialistas, altamente interventores, têm essa denominação. Então temos que mudar talvez a nossa semântica, né? Nós não temos um país capitalista, essa aqui é a verdade. De novo, capital privado, livre mercado. O que significa livre mercado? Livre do quê? De regulamentação, de tributação e livre de oligopólios e monopólios. Se você tem um oligopólio, um monopólio estabelecendo preço, você vai, peraí, isso está errado. Eu achava que o liberalismo gerava monopólio. Não é essa a proposta. Aí uma definição errada. Não é para os grandes empresários que serve o liberalismo. Não é para eles. É para quem que serve? Para o pequeno empresário. Para aquele trabalhador que poupou e quer ser um empresário. E que comece a operar num ambiente não regulamentado. Porque só assim ele consegue fazer o que ele precisa fazer. É isso que aconteceu na Alemanha, em 46, com 60% de desemprego. Boa parte das mulheres eram prostitutas. E o alemão, que era altamente qualificado, estava fazendo trabalhos, não trabalhos condizentes com o seu preparo. O que fizeram naquele momento? A Constituição regulamentava absolutamente tudo. Desregulamentaram quase tudo. E aí, um pequeno empreendedor, na sua casa, no seu escritório, às vezes nem era casa, porque a maioria das cidades estavam completamente arrasadas. Começaram a empreender, começaram a fazer pequenas trocas, sem regulamentação. Isso fomentou um milagre econômico, tanto que chamava-se Wirtschaftswunder. Procurem isso na história. Wirtschaftswunder aconteceu exatamente em 1946, até quando começaram a regulamentar de novo, que foi aí no final dos anos 60. Mas nesse período, a economia da Alemanha passou a economia inglesa que tinha ganhado a guerra. Só de ter poder, só de ter liberalizado. Muito bem. Então vamos voltar aqui ao que eu estou fazendo, um verdadeiro significado de capitalismo. Bom,
Espero que você tenha gostado da primeira parte e recomendo que você assista a segunda parte, que já deve estar disponível aqui na sequência das postagens do canal.